Você aí que está assistindo nossos episódios, já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Gente, a participação de vocês é fundamental para o canal crescer, para a gente trazer outras pessoas com assuntos muito importantes para você. Vamos lá, se inscreva, ative a notificação para você não perder nada, tá bom? Espero vocês. A gente tem uma legislação que é a legislação do SUS, que é a Lei 8.080 de 1990. Ela, no artigo 7º, no inciso 3º dela, ela diz que nós temos o direito à preservação da nossa autonomia quando nos depararmos com uma condição, numa situação de preservação da nossa saúde. Transformando isso de uma forma simples, isso quer dizer, eu tenho o direito de escolher o tratamento que eu quero trazer para a minha saúde. Né? Por via de consequência, eu tenho o direito de escolher o tratamento sobre aquelas pessoas que estão sob a minha responsabilidade, porque isso também vai esse viés das pessoas que são responsáveis, Sim. Né? Os tutores, né? Os pais, os responsáveis. Então, quando a gente pensa nessa autonomia, quando eu digo que tem duas vertentes, porque também tem a vertente do médico. Diferentemente do que se divulga, e aí eu digo isso muito pros médicos nas minhas aulas, que o que acontece? Prescrição de cannabis, né, ganhou até nome. O médico ganhou a especialidade prescritor, né? Ele deixou de ser médico, ele virou prescritor. Como se os outros médicos prescrevessem as outras drogas não fossem prescritores, né? Mas o médico que é adepto à medicina com o uso dos canabinoides, ele precisa ter um pouco mais de coragem, né? Um pouco mais de coragem, inclusive, para exercer uma medicina hipocrática, que é aquele juramento que ele fez, bacaninho, lá no dia da formatura dele, ele precisa se trazer para a vida, né? Então, quando a gente pensa que o pai da medicina nos ensinou que você precisa estar próximo ao seu paciente, que você precisa realmente ver no seu arcabouço o que é melhor para o seu paciente, não é a última ratio a cannabis. Ela pode ser, sim, a primeira escolha. Ela deve ser a primeira escolha, especialmente porque a gente tem a lei do ato médico, por exemplo, que garante essa autonomia ao médico. Então, quando a gente faz uma coadunação, quando a gente faz uma junção da interpretação, né, da hermenêutica dessas duas legislações, a gente tem o que todo mundo precisa, a segurança jurídica para a prescrição de cannabis. Eu tenho o direito de escolher o que é melhor para a minha saúde, porque a lei garante, e eu tenho o direito de prescrever o que é melhor ao meu paciente, porque a lei me garante. O grande problema, que é o que infelizmente acontece, é o que no mundo jurídico a gente tem uma hierarquia das normas que a gente aprende na faculdade, que ela é nos proposta por um alemão, Hans Kelsen. Ele ensinou que como se existisse uma pirâmide. E nessa pirâmide, o ápice dessa pirâmide fosse a legislação maior, que é a nossa Magna Carta. E aí a gente precisa voltar um cadinho. A gente precisa entender o porquê que a norma constitucional ela é preponderante sobre todas as outras normas. Primeiro, no nosso caso, especificamente no Brasil, ela vem de um neoconstitucionalismo que veio e trouxe. Nós temos uma Constituição denominada cidadã. E não é por acaso, não é ao léu, não é à toa. É porque nossa Constituição garante direitos que não são negociáveis. Sim. Então, quando se foi instituir o que a gente conhece como Estado Democrático de Direito, onde o fundamento da nossa Constituição é a dignidade das pessoas, isso tudo está no ápice da pirâmide. O problema é que quando o assunto é relacionado a cannabis, a gente tem uma inversão dessa pirâmide, onde as resoluções, as resoluções de diretoria colegiadas, as portarias, elas tomaram uma proporção como se o ápice da pirâmide fosse elas. Não é. E não o são. Elas precisam, inclusive, serem interpretadas à luz da nossa Constituição. Então, uma das coisas que diz a lei do ato médico, inclusive, é que o médico tem o direito de não cumprir uma norma que não esteja de acordo com o que diz o bem, o princípio da beneficência, que é um princípio que rege a ética médica. Então, se aquilo que estão me determinando que eu faça vai causar algum prejuízo ao meu paciente, eu tenho, enquanto dever ético, a não
maleficência, né? Eu não posso, por mais que seja redundante, isso são princípios de bioética que o médico também precisa seguir. Então, se eu não posso causar mal ao meu paciente e, diametralmente oposto, eu preciso, enquanto dever, fazer o bem a ele, eu posso ir contra qualquer normativa que esteja dizendo o contrário. Porque eu tenho sustentáculo na determinação daquilo que é o exercício do meu labor. Né? No exercício do desempenho da minha função enquanto médico, eu tenho que proceder dessa forma. Então, qualquer coisa diferente disso, ou qualquer anúncio que diz, o Conselho Federal de Medicina está dizendo que o médico não pode prescrever. Hoje, juridicamente falando, as duas normativas do Conselho Federal de Medicina, tanto a 2113 de 2014 quanto a 2324 de 2022, elas não estão vigendo. E a 2113 perdeu a eficácia porque ela não foi modificada, e a 2324, que foi em 2022, veio e trouxe uma comoção social muito grande. Você deve se lembrar, as pessoas foram às portas dos CREMERGES, à porta do CFM, tamanha atrocidade que se foi cometida. Sim. Né? Você, por exemplo, se aquela norma ainda estivesse vigendo, você não poderia ter recebido médicos aqui. Porque aquela norma determinava que os médicos só poderiam falar sobre cannabis, tratar da matéria em congressos reconhecidos pelos conselhos. Então, nem em qualquer lugar, né, até a educação prestada pelos médicos, em qualquer ambiente, não seria qualquer ambiente que seria possível a discussão da temática. Tamanho cerceamento. A que custa? A que interesses? Isso é uma interrogação que nós que estamos dentro da cannabis nos fazemos todos os dias. Então, para além do preconceito. Preconceito sabemos que já existe, né? Essa busca incessante por ter a cannabis como se fosse algo, né, demoníaco. Sim. É para além do preconceito, como você mesmo disse. Interesses adversos que são, inclusive, adversos à nossa Carta Magna. É na Constituição que a gente vai beber a água que precisamos para uma prescrição consciente. Porque é ela que garante tanto o direito à saúde quanto à dignidade. E é a dignidade que se alcança quando se tem qualidade de vida. Exato. Qualidade de vida de uma família. Porque na condição da sua mãe é que você consegue hoje estar hoje aqui. Sim, né? Ter paz de pensar que ela dormiu uma noite inteira. Dormiu, exatamente. No mesmo sentido sou eu. Minha família hoje pensar que eu estou aqui hoje porque eu tenho segurança que meu filho não vai convulsionar. Tenho certeza absoluta que isso não vai acontecer. Porque eu tenho segurança no tratamento que ele faz, na eficácia e na homeostase que é proporcionada por essa eficácia. Além da neuroplasticidade, além da melhoria das sinapses cerebrais. Então, assim, é uma imensidão de coisas que o mundo jurídico fica até menor, mas que é preciso. Percebe-se, inclusive, que quando a gente trata de cannabis, sempre tem um médico e um advogado. Né? É preciso que se ensine a norma jurídica, inclusive para o médico. Porque criou-se como se fosse uma carapaça em torno de uma substância que precisaria ser tratada de uma forma muito mais simples do que é. Precisa, sim, de educação médica para saber prescrever, para ter cuidado na prescrição, das interações medicamentosas, de todos esses... Isso é muito relevante, mas isso é relevante para todas as drogas. 1 minuto que eu quero falar com você. Você sabia que 60% da população brasileira vive com até um salário mínimo? Como é que essas pessoas podem ter acesso a cannabis medicinal se uma consulta gira em torno de R$300? O óleo, mais ou menos R$500. Mas para isso tem a Santa Caia, que
que é o nosso patrocinador, Associação de Apoio a Pacientes e Pesquisa de Cannabis Medicinal. E sabe para que é isso? Para facilitar o seu acesso no tratamento com cannabis.